Eu hoje quero navegar com vocês num oceano profético. Neste oceano profético, a gente vamos encontrar algumas pedras preciosas. Meus amigos, sem muitas apresentações e muitas considerações, vamos para o assunto. O que nós vamos estudar hoje é estudo das profecias. O porquê, afinal de contas, precisamos estudar o estudo das profecias? Existe um dizer comum. Irmãos, não estudem os eventos finais, não estudem os acontecimentos finais. Eu quero dizer, queridos irmãos, aquilo que a Palavra Inspirada nos diz, o que a Palavra de Deus nos diz, é totalmente diferente. Isso mesmo que o irmão ouviu. Isso está escrito no livro Eventos Finais, o profeta de Deus. Ela disse o seguinte, na página 15. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Significa que se você não está a compreender, se a igreja não está a compreender a sucessão dos eventos, meus amigos, isso é muito preocupante. É uma evidência de que não são guiados por Deus. Sim, meus amigos, olha o que o profeta de Deus escreveu na sua palavra. Diz assim: devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que vivemos. É uma virtude a gente estudarmos as profecias de Deus, estudarmos o rolo profético. Então, neste oceano profético, eu quero te falar umas gemas muito importantes que marcou os acontecimentos antes da destruição de Jerusalém. Porque os acontecimentos relacionados à destruição de Jerusalém representam exatamente antes da destruição deste mundo. Meus amigos, este tópico é muito importante. Por isso que nós precisamos entender o fundamento da profecia. O que Deus falou, o que o Senhor quer. Olha só, meus amigos, eu quero aqui abrir a palavra de Deus que está no livro de Provérbios, capítulo 29, no seu versículo 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que Deus falou? O Deus disse assim: não havendo profecia, há prosperidade, há paz espiritual, há tranquilidade. É isso que Deus disse? Claro que não, meu amigo. Deus falou claramente que não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma vez alguém me apelou o seguinte na escola sabatina: irmãos, na escola sabatina só temos que falar tudo que a lição falou. Ninguém pode falar de profecia, ninguém pode tocar aquele tópico. Eu quero dizer que esse irmão estava em possesso de um demônio. Infelizmente não sabia. Mas o que Deus nos falou claramente, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Sim, meus amigos. Afinal, o que significa corrupção? O que quer dizer a corrupção? Irmãos, quando vamos abrir no livro de Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, olha aqui a palavra de Deus. O que vai relacionar a corrupção? O que querido Deus vai querer nos mostrar através da palavra corrupção? Diz no 13, no seu versículo 26, Deus falou assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O que é a corrupção? É a morte. Ele morreu e não ressuscitou. Então, a corrupção tem a ver com a morte sem a ressurreição nesse contexto, meus amigos. Afinal, qual é a morte que não terá uma recompensa da ressurreição? É uma morte sem Deus, é uma morte sem salvação. Sim, meus amigos, não é aquela morte que o Senhor Jesus Cristo falou através do seu profeta Paulo, de que nós os cristãos, nós encontraremos Ele no ar, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Não aquele santa morte, não, mas é uma morte iníqua, uma infeliz morte. Sim, meus amigos, o que Cristo falou nesta palavra: não havendo profecia, o povo se corrompe. O que Deus está a dizer é o seguinte: que não havendo profecia, o povo morre em pecado. E a consequência de morrer em pecado, meus amigos, não há esperança da ressurreição. Sim, meus queridos irmãos. Afinal de contas, por que nós precisamos viver na profecia? Por que nós precisamos confiar na profecia? Entenda uma coisa, queridos irmãos. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 11, diz que: e darei poder às minhas duas testemunhas, falando da palavra, e profetizarão por 1200 anos e 60 dias vestidos de pano de saco. Sim, meus amigos, aí a palavra que poderia profetizar com revestido de pano é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é um profeta. A palavra de Deus, ela profetiza, meus amigos. Eu não sei se o meu caro internauta está a me acompanhar, está a entender o raciocínio. O ponto principal é te mostrar que a palavra de Deus é um profeta. Olha o que querido Deus falou. No livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Deus falou assim. Deuteronômio capítulo 18, no seu versículo 18 diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, é esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou por tal profeta. Não tenham temor dele. O que Deus está dizendo é o seguinte: se um profeta, a palavra de Deus, nós já vimos que é um profeta, a palavra de Deus ela profetiza. Sim, meus amigos, se um profeta falar alguma coisa e não se cumprir, então nós devemos ter a certeza de que este profeta é falso. Ou seja, se a Bíblia Sagrada profetizar alguma coisa e ela não se cumprir, nós precisamos ter certeza de que esta Bíblia ela é falsa, ok? Porque a própria Bíblia ela falou claramente ao profeta de Deus, que a própria Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela falou que sem profecia o povo se corrompe. Em outras palavras, sem a palavra que profetiza e materializa a profecia através da história, então o povo se corrompe, meus amigos. Eu não sei se é que entendeste o ponto. O povo se corrompe, sim, meus amigos. Eu agora quero trazer aqui um sinal, um estudo da palavra de Deus, porque o texto que nós lemos, olha de novo aí na tela, os eventos finais, na página 15 diz que devemos estudar os grandes sinais. Sim, meus amigos, o que são grandes sinais? O que são grandes sinais? Vamos entender a palavra de Deus. Olhamos na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 24, ali temos oceanos de sinais, ali temos grandes sinais, meus amigos. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, vamos navegar neste oceano. Diz a palavra de Deus, versículo 1: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximava-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus Cristo lhe falou sobre o templo de Jerusalém, que vai ser destruído. Os judeus, os discípulos também, pensavam que o templo nunca poderia ser destruído. Este era o pensamento dele. Então o seu templo vai ser destruído. Qual é a esperança da nação? Qual é a esperança da nação? Uma vez de que as estruturas do templo vai ser destruído, o que será do mundo? Então será o tempo do fim? Então qual será o sinal? Olha só o que eles pediram. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do final do mundo? Sim, meus amigos, eles entendiam o seguinte, que a destruição de Jerusalém poderia se dar imediatamente na destruição do mundo. Ou seja, a destruição de Jerusalém igual à destruição do mundo. E eles pediram agora sinais. Você conhece essas palavras? Eles pediram agora sinais. Vamos agora estudar aqui alguns dos sinais, porque a palavra de Deus diz que devemos estudar os sinais dos tempos. Há pregadores que dizem assim: irmãos, não precisamos estudar os eventos finais, importante é a mensagem da justificação pela fé, importante é a mensagem de santificação. Eu não sei se essa mensagem é um demônio que inspirou, eu não sei se é Satanás que falou essa palavra, mas eu quero dizer que esses pregadores são falsos, são pregadores não aceitados por Deus, são falsos. E o que eles dizem não está na Bíblia, mas o que a palavra de Deus nos diz, que devemos estudar a profecia, porque sem ela o povo se corrompe. Sim, meus amigos, voltando para o nosso tópico, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação. Esse é um grande sinal. Nós precisamos estudar esse acontecimento. Quando uma nação está se levantar contra uma nação, diz a serva de Deus que devemos estudar este acontecimento. Não seja negligente, não. Devemos estudar. Porque Deus, Ele nos deu a orientação para nós estudarmos os grandes sinais dos tempos. Quando estamos a ver o reino do norte, o reino do sul a se levantar, devemos estudar. Quando estamos a ver guerra entre as nações, devemos estudar sobre essas guerras. É o que Deus falou. Meus amigos, vamos continuar. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Nós devemos estudar sobre esses sinais e compreender o que Deus quer nos advertir sobre a fome. Exatamente isso. E pestes e terremotos em vários lugares. Eu quero só pegar um ponto, porque Jesus Cristo, ao falar sobre os sinais da destruição de Jerusalém, as relacionou com a destruição do mundo.
Não sei se os irmãos entenderam. Cristo aplicou, trouxe aí 2 sinais. Alguns sinais poderiam se aplicar diretamente na destruição de Jerusalém e os mesmos posteriormente poderiam ser aplicados na destruição deste mundo. Então nós vamos compreender o que Cristo falou. Cristo falou de guerra. Cristo falou de guerra. Sim, que antes de Jerusalém ser destruído haverá guerra. Antes de Jerusalém ser destruído, uma nação levantar-se contra a outra. Haverá fome. Isso tudo, meus amigos, se cumpriu. E eu quero mostrar de que alguns sinais não demorou muito tempo. Assim como quando Cristo falou para o Pedro que você nesta noite me negará 3 vezes. Assim também alguns sinais tiveram um rápido cumprimento. Sim, meus amigos. Quando Deus nos fala para nós estudarmos o cumprimento dos sinais, existe uma bênção lá. Qual é esta bênção? Meus amigos, olha só no livro de Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, vamos ainda encontrar a bênção do cumprimento de sinal. E qual é a bênção que se encontra no estudar os grandes sinais dos tempos do fim? Mateus capítulo 27, versículo 53 diz assim. Vamos diretamente para o 54. Mateus capítulo 27, versículo 54 diz assim: E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, viu o quê? Viu terremoto. Isso aí, meu amigo. Viu terremoto e as coisas que haviam sucedido. Tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Cristo havia falado de que antes da destruição de Jerusalém, o que poderia acontecer? Ele disse de guerra. Então, os judeus, eles ouviram, através dos discípulos, se calhar. Mas o ponto principal é que eram os discípulos, porque são eles que estavam lá no monte. Então, os discípulos ouviram essas palavras, de que haveria guerra. Uma nação se levantaria contra outra nação. Assim como nós vimos, mais tarde, Teros e Sidom se levantaram contra romanos. Ok? Como também romanos se levantaram contra a nação judaica. Isso tudo eram sinais dos tempos do fim, naquele tempo, para eles, para a nação judaica. Agora repare o que nós vemos aqui. Cristo aí falava também, haveria fome, haveria peste e terremotos em vários lugares. O interessante é que logo na morte de Jesus Cristo, um sinal logo se cumpriu. Qual é este sinal? Foi um terremoto. E qual foi o resultado daquele que viu este acontecimento? Diz a palavra de Deus que o centurião, um romano, ele se converteu. E meus amigos, aqui está o ponto. A importância de nós estudarmos os sinais do fim dos tempos, em que a gente vamos procurar e alcançar a verdadeira conversão. Sim, meus amigos, porque a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: e o centurião e os que com eles estavam vendo o terremoto, ok? Eles viram o terremoto, tá bom? Viram o terremoto e as coisas que haviam sucedido. O centurião que aguardava Jesus, estava a aguardar Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então os terremotos lhe levaram agora a refletir seriamente sobre Jesus Cristo e consequentemente eles se converteram. Não é pela primeira vez, através dos acontecimentos dos sinais, do desenvolvimento dos sinais, o povo se converteu. O que aconteceu na experiência do Paulo e Sila? Quando houve aquele grande terremoto, o que aconteceu com aquele carcereiro? Meus amigos, ele se converteu. Afinal, ele se converteu com base a quê? É através do terremoto. O terremoto desenvolveu circunstâncias para ele se converter. Quando alguém está a dizer que, olha, o estudo dos sinais dos tempos não converte alguém, eu quero dizer que é um demônio que está lhe falar. É um demônio que está lhe possuir. Mas o que Deus inspirou em sua palavra é: devemos estudar os sinais dos tempos. A bênção que contém nos sinais dos tempos é o quê? É a conversão. Meus amigos, eu quero trazer aqui mais um outro comentário. Repare o que aconteceu no movimento milerita que começou em 1834. O que aconteceu nesta data? O que aconteceu nesta data? Quando a gente vamos ler o livro de Apocalipse. Olha, corre ali para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse capítulo 6. O que aconteceu afinal de contas? Apocalipse capítulo 6. Olha só o que aconteceu, meus amigos. Apocalipse capítulo 6. Repara o que Deus falou.
versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor, que é terremoto da terra. Tremor da terra, que é o terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de crina. E a lua tornou-se como sangue. Então, diz a palavra de Deus, o profeta de Deus, no livro Grande Conflito, a palavra de Deus nos mostra claramente de que quando eles estudaram esses sinais todos, que aconteceram em que ano? O terremoto diz a palavra de Deus, aconteceu no ano de 1755. Eles olharam o primeiro sinal, lhes chamou a atenção para eles estudarem as profecias. E o segundo sinal foi o escurecimento do sol, que se deu no ano de 1780. E quando se deu esses sinais, e depois mais tarde o último sinal, que deu agora um empurrão, um evento, um reavivamento, uma reforma, foi em 1833, que foi a queda das estrelas. Aqui temos terremoto, aqui depois temos, o que temos aqui, meus amigos? Temos escurecimento do sol, escurecimento do sol, e depois aqui temos estrela, a queda das estrelas. Ok? Temos a queda das estrelas. Então, meus amigos, esses todos os sinais fizeram com que pudesse preparar o grande movimento que veio a começar em que ano? Em 1833. Qual é esse movimento, meus amigos? Movimento Millerita. Millerita, sim, meus amigos. Movimento Millerita. O movimento Millerita foi um movimento profético. Teve as suas raízes nas profecias. E um dos sinais que lá aconteceu foi terremoto. Então, estudar os sinais leva à conversão, interessa o ouvinte, faz com que as pessoas entretenham uma comunhão profunda com Jesus Cristo. Isso aí, meus amigos, até quando chegou agora em 1844, ali houve, na verdade, aquela que são as raízes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a IASD. Sim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem suas raízes aonde? Nos acontecimentos proféticos. E nós vamos encontrar os acontecimentos proféticos relacionados com Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde nós encontramos até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Onde essa profecia se cumpriu? Ela caiu em que ano? Em 1844. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que tem suas raízes na profecia, meus amigos. Conforme nós vemos que logo Cristo, quando ele falou que haveria terremotos, e quando terremotos estavam a acontecer, algumas almas eram convertidas. Diz a serva do Senhor que Deus tem permitido com que haja essas calamidades para despertar as consciências adormecidas. Quais são as consciências na história que nós vimos que estavam adormecidas? E Deus tinha que usar as profecias. Era o centurião. Oh, meus amigos, centurião. Quem ele era? Era um romano. Oh, eram romanos. Quem eram romanos? Eram gentios. Sim, meus amigos, eram gentios. Então, o que Deus estava a usar para poder despertar os gentios? Eram sinais dos tempos. Mas, infelizmente, o povo de Deus, que Deus havia dado essas mensagens, eles não estavam a se converter. Como nós vimos mais tarde, o carcereiro também, ele se converteu através destes mesmos sinais. Como é que o irmão tem encarado o cumprimento desses sinais? O tempo, meus queridos irmãos, está no fim. Jesus Cristo, ele está voltando. E nós precisamos entender claramente de que as profecias, elas são importantes. As profecias, elas nos despertam. As profecias, elas aceleram a nossa preparação. Então, o objetivo desta reflexão curta, o objetivo principal deste acontecimento que eu trouxe aqui para vocês, é para vos dizer claramente, meus amigos, de que o tempo está se cumprindo, meus amigos, e o noivo é que ele vem vindo. Nós precisamos entender o cumprimento do fim dos tempos, porque Cristo, ele está a voltar. Se prepara, meu amigo. Maranata, o Senhor logo vem.